Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu, o Gabriel e o Igor, nós iremos falar um pouquinho sobre antracnose no cultivo da banana. A gente espera que seja bem produtivo para todo mundo. Vamos lá. Bom, para começar, né? Essa doença ela é um problema importante tanto em pré como em pós-colheita, né? Em pré-colheita, porque a parte da infecção ocorre em frutos verdes no campo e vai permanecendo quiescente até o início da maturação, né? E em pós-colheita, porque a infecção quiescente vai se manifestar durante o período de transporte e maturação dos frutos, além de infecções que irão se estabelecer, né? E se manifestar nessa fase. É chamada de infecção não quiescente, né? Nessa fase. Normalmente, nenhuma lesão se desenvolve em frutos verdes no campo. É uma das principais doenças pós-colheita em banana, né? Levando a perdas significativas de até 40% da produção. Daí vamos falar um pouquinho dos sintomas. Bom, os sintomas. Elas são lesões marrons escuras ou pretas nos frutos verdes, né? Em frutos amarelos, essas lesões aumentam de tamanho. O crescimento de fungos laranja pode ser encontrado no centro das lesões. Os sintomas também podem ser encontrados nas pontas das frutas. Além de que os sintomas também incluem o amadurecimento prematuro das frutas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do início da infecção. Opa. Tá, vamos lá. A infecção, ela se inicia no campo em frutos verdes, como foi falado, e o desenvolvimento da doença, ele vai ocorrer durante o amadurecimento, na forma de pequenas lesões e podem é, coalescer, formando grandes áreas necróticas, né, e deprimidas. Em condições favoráveis sobre a autoridade, os frutos cobrem-se de frutificações de coloração rosa é, e assomam onde acérvulos adquirem uma coloração acinzentada. A, a infecção ela vai se manifestar normalmente durante o transporte e maturação dos frutos e podendo ocorrer, né, novas infecções. Geralmente a polpa do fruto não é afetada. Certo? Então, eu vou falar um pouco sobre o ciclo da infecção, começando pelos conídeos, que são os vetores, no caso da doença, que eles vão ser produzidos em restos culturais, em condições de alta umidade e são dispersos por meio de chuva, vento, insetos e outros vetores. Os conídeos do fungo, quando caem sobre o fruto e, juntamente com a presença de um filme de água, eles podem germinar. Essa germinação ela pode ocorrer entre 4 e 24 horas, e após essa germinação vai ser formado o apressório. Após isso, vai ocorrer a penetração, que é entre 24 a 48 horas, provocando assim uma reação de hipersensibilidade nas células adjacentes da epiderme, essas que acumulam as fitolexinas e tornam a infecção latente até maturação. Após isso, daí vai ocorrer todo o ciclo de infecção. É importante relembrar aqui, nessa imagem do lado, a gente consegue entender um pouco melhor como funciona também todos os processos. O professor Rodrigo Monzani já passou para nós, mas é bom relembrarmos um pouco como funciona. Lembrando também que a infecção ela pode ocorrer através de ferimentos, né? Quando, por exemplo, tem uma infecção, quando tem um ferimento no fruto, ele vai ser uma forma mais fácil, talvez, de, de ocorrer a infecção dessa doença. Bom, fatores favoráveis e incidência da doença. Falando um pouco da temperatura,
A temperatura ótima para a germinação dos conídeos e o crescimento micelial do fungo, ela vai gerar entre torno de 27 a 30 graus Celsius. E as condições de alta umidade relativa também vão favorecer para o desenvolvimento do fungo no fator de esporulação, certo? Eu coloquei aqui a fórmula da incidência, só para a gente poder saber como funciona, onde NFL significa o número de frutos com lesões e NFT, número total de frutos. A incidência da doença, ela é feita por esse cálculo para a gente saber qual que é o nível, né, da incidência da doença naquela área determinada, certo? Aqui do lado também, nessa imagem, tem um esquema do processo de infecção de uma maneira mais didática, podemos dizer, mostrando aqui como ocorre talvez o processo de germinação, penetração, a invasão dos tecidos, talvez, o período latente, a expressão dos sintomas da doença e a continuação aqui da produção, continuação do ciclo de infecção, a liberação dos conídeos e o continuamento aqui do ciclo de infecção, certo? Um pouco sobre a escala diagramática, perdão. Essa escala, ela calcula a severidade, né, da podridão dos frutos da banana. Aqui, por exemplo, nós temos um valor que vai de 0 a 5 a 64. Esses valores, eles correspondem à porcentagem da área lesionada no fruto, certo? Agora a gente fala um pouco do controle, né? Bem, no campo, o fungo ele está presente nas folhas velhas ou nas inflorescências, né? E é disperso pelo vento, disperso por água, por insetos, pássaros e até mesmo ratos. É, Nesse caso, né, as medidas de controle elas devem ser iniciadas no campo já, com adoção de manejo que envolve a eliminação das folhas velhas, brácteas, restos florais e além do desbaste, manejo de água, né, e fertilidade do solo. Outras práticas, né, que devem também incluir, no caso, a cobertura do cacho com o saco de polietileno perfurado, né, e preferencialmente antes da abertura das pencas. Muitas vezes é recomendada a imersão dos frutos em caldas de fungicidas, né? Sendo primordial adotar a limpeza dos tanques onde os frutos serão lavados. Daí no caso aqui a gente tem o saco ali, né, de polietileno. No Brasil, atualmente estão registrados dois produtos para antracnose em banana, né? Que no caso são esses produtos, o imidazol e o tiabendazol. Certo? Então, para concluirmos sobre o nosso trabalho, a gente pode ver que demonstramos a importância da antracnose em pós-colheita, né? Os danos que ela pode trazer e métodos de controle, alguns fatores nos ciclos de infecção dela, né? A gente também pode, mais uma vez, falar das medidas de controle, que se elas forem adotadas de maneira certa, os índices de doença que vão atingir os frutos vão ser menores, né? Quando essa doença tem uma menor incidência sobre os frutos, ela vai haver talvez um tempo de prateleira maior, né? E quem vai ser ganhando com isso, consequentemente, vai ser o produtor rural, né? Isso é muito bom. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até mais.